Esse versículo no meu coração, como tema, né, mulher sábia edifica sua casa. A gente tinha recebido, né, uma direção do presbitério, né, sobre abordar o estabelecimento do reino, né, do reino de Deus nos lares e nas famílias. E como mulher, né, onde eu, como mulher, né, me encontro nessa visão, nessa perspectiva de cooperar para o estabelecimento do reino, né? A Bíblia diz que a mulher tola, ela destrói a casa, mas a sábia edifica. Então, para nós sermos auxiliadoras idôneas, que foi com essa função, essa finalidade que o Senhor nos criou, cada uma aqui, né? Cada mulher aqui foi criada para ser auxiliadora idônea, né? Idônea significa capaz. E é uma bênção em saber, né? Um descanso saber que essa capacidade vem do Senhor. No Senhor está a fonte de sabedoria, né? A Bíblia diz que, nos Salmos 86, que todas as minhas fontes estão em ti. Né? Então, tudo que a gente vai ver hoje sobre sabedoria, nós encontramos no Senhor. Amém? Então, sem essa sabedoria, eu não tenho como, segundo a Bíblia, edificar o meu lar, edificar a minha casa, né? Mesmo, né, as irmãs que no momento, né, estão sem marido, né, ou que são, né, solteiras, também precisam de sabedoria. Sabedoria nos relacionamentos, né? Sabedoria na nossa atividade no dia a dia, né? E a gente vai ver uma das perguntas, né? O que era mais precioso do que a prata, do que o ouro, né? A palavra diz que é a sabedoria. Amém? Até responderam, né? A mulher sábia, a sabedoria. E eu quero, antes mesmo de iniciar, dizer para vocês o quanto, né, o Senhor me animou ministrando essa palavra primeiro no meu coração. O quanto o Senhor me corrigiu. E eu me senti amada por isso, né, por ver a misericórdia do Senhor, né? Leia, não é bem por aí, né? Nisso aqui você está sendo sábia aos teus próprios olhos, né? Irmãs, eu quero compartilhar com vocês o quanto eu tenho suplicado a Deus essa sabedoria do alto, essa sabedoria, né, que, como eu disse, ela está presente em toda a Bíblia, né? Talvez se tiver alguém aqui ainda que não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, né? Hoje é o momento, agora. Porque tudo que a gente vai falar de sabedoria, a gente vai ver que toda a sabedoria, ela está em Jesus. Amém? Então, é com muito temor, né, eu quero falar para as irmãs o quanto o Senhor, né, me ensinou e tem me ensinado. O Senhor me levou alguns momentos que eu tive que me arrepender, né, pedir perdão para o meu esposo, né, por às vezes agir em determinadas situações com falta de sabedoria, né. E eu quero te animar, né, que se caso o Senhor falar com você, né, e te mostrar a palavra, confrontar às vezes com alguma falha, né, não resista, não endureça o coração. Né, o Senhor nos deu um recurso maravilhoso que é o arrependimento, que Ele vem junto com a fé. Nos deu a confissão de pecados, o pedido de perdão, a restituição, né? E glória a Deus, né, que eu tenho livre acesso a Ele. Amém? Então, é nesse sentido assim que eu quero então compartilhar com as irmãs aqui, trazendo essa palavra. Amém? Bom, eu queria começar aqui com uma pergunta, né? Eu queria que as irmãs fossem bem francas mesmo, a respeito do cotidiano das mulheres no geral, né? Não só das mulheres que temem o Senhor, que são cristãs, que seguem a Jesus, mas nós que somos cristãs, nós também costumamos dizer que precisamos, né, de algumas coisas, né? E eu queria que vocês, assim, citassem, né? O que geralmente as mulheres costumam dizer que precisam? Nessa correria do dia a dia, esse enfoque no exterior,
né, nesse atropelo do dia a dia. Queria ouvir vocês, bem rapidamente. De onde vocês estão mesmo? O que as mulheres costumam dizer que precisam? Emagrecer, tempo. O que mais? Ser amada. A Nilza precisa... A tia Leonice precisa viajar. Vocês estão tirando proveito lá da minha foto. Eu esqueci, eu não devia ter posto a foto ali. O que mais? Alguém aqui precisa... Paciência, nossa. Mas que mais? Descanso. Ninguém precisa de ficar bonita, bela, formosa? Quem que gosta aqui de ir num salão de beleza? Eu gosto. Quem gosta de uma roupa nova, joia, Bruninha, nasce. O que mais? O que mais que a mulherada precisa, gente? Só? Sapato. Olha, a tia Leonice respondeu de muita sabedoria, tá? Orar mais, confiar mais no Senhor. Amém, irmãs? Obrigado pela participação, tá? Mas eu vou falar para vocês, né, baseado aqui, eu coloquei algumas fotos, vocês podem ver, né, algumas coisas que vocês disseram, né, dieta, perder 5 quilos em 30 dias, né? Olha que lugar, bem que eu queria, tá aqui, ó. Opa, voltou aqui. Peraí. Olha só, né? Quem que não gostaria de estar num lugar desse, né? Joia, salão de beleza, maquiagem, roupa, né? Amém? São coisas boas, né? Tempo, né? Olha a mulher lá brigando com os ponteiros, tá? Mas não que essas coisas não são necessárias, viu, irmãs, tá? Mas eu quero mostrar para vocês o que a Bíblia fala, tá? A respeito daquilo que a gente mais precisa, tá? Então, eu vou falar conforme a Bíblia, tá bom? Não é segundo a Léa. Porque melhor é a sabedoria do que joias. E de tudo o que se deseja, tudo, inclusive tudo o que nós dissemos aqui, né? Emagrecer, viajar, salão de beleza, maquiagem, o que mais que a gente falou? Tempo, sapato, né? Engordar, emagrecer, engordar, né? Mas a Bíblia diz que de tudo que se deseja, nada pode se comparar com ela, né? Então, a gente vê o quão precioso é a sabedoria. Por isso que a Bíblia diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Amém? E um exemplo assim que eu gosto muito, né, que me anima muito, foi o de Salomão, né? A gente está aqui no encontro de mulheres, mas eu queria citar ele, né, como homem, que eu admiro muito, né, porque ele podia ter pedido qualquer coisa, muitas coisas, né? Talvez se a gente tivesse a oportunidade agora de fazer um pedido com a convicção que esse ia ser realizado instantaneamente, né? Ele pediu sabedoria. Amém, irmãs? Tá? Então, eu orando ao Senhor, né, eu falei, Senhor, tem tantas mulheres sábias, né, na Bíblia, como a dona Cida disse, né, o exemplo de Esther, né, mas queria que o Senhor, né, me desse assim uma direção de que mulher, né, que o Senhor gostaria que eu usasse como exemplo aqui, né, para nós termos uma referência, né. E o Senhor falou comigo, né, que essa mulher sábia, né, para a gente tratar de vários assuntos, não todos, tá, pertinentes à mulher, mas de vários assuntos que o Senhor colocou no meu coração como importantes, né, para esse dia, para esse encontro, tá? Alguns nós abordamos, né, no encontro de mulheres do ano passado, mas foi o exemplo da mulher que teme ao Senhor, né? Por que o Senhor trouxe no meu coração essa mulher? Porque a Bíblia diz, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, tá? Então, onde a gente encontra essa mulher, né? A gente encontra aqui essa mulher em Provérbios 31. Então, eu queria pedir rapidamente que alguma irmã viesse até aqui à frente para me ajudar aqui, ler Provérbios 31, tá? Do versículo 10 ao 31. Alguma irmã corajosa?
Você já aproveita e já lê você queria ler. Todo mundo achou? Nem? 31 até onde, Leia? 10 ou 31. O 10. Olá, pessoal. Capítulo 31, versículo 10. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de rubis. O coração do seu marido está nela confiado, e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela lhe faz bem e não mal, todos os dias da sua vida. Busca lã e linho e trabalha de boa vontade com as suas mãos. É como navio mercante, de longe traz o seu pão. Ainda de noite se levanta e dá mantimento à sua casa e a tarefa às suas servas. Examina uma herdade e adquire-a. Planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. Prova e vê que é boa a sua mercadoria, e a sua lâmpada não se apaga de noite. Estende as suas mãos ao fuso, e as palmas das suas mãos pegam na roca. Abre a sua mão ao aflito, e ao necessitado estende as suas mãos. Não temerá por causa da neve, porque toda a sua casa anda forrada de roupa dobrada. Faz para si tapeçaria de linho fino e de púrpura é o seu vestido. Conhece-se o seu marido nas portas, quando se assenta com os anciãos da terra. Faz panos de banho de linho puro e vende-os e dá cintas aos mercadores. A força e a glória são os seus vestidos. Ri-se do dia futuro. Abra sua boca com sabedoria, e a lei da beneficência está na sua língua. Olha pelo governo de sua casa, e não come o pão da preguiça. Levantam-se seus filhos e chamam-na bem-aventurada, como também seu marido, que a louva, dizendo: muitas filhas obraram virtuosamente, mas tu a todas és superior. Enganosa é a graça e vaidade a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém? Então, esse é um exemplo de uma mulher que teme ao Senhor, tá? Então, o Senhor me levou a alguns pontos, alguns frutos, na vida dessa mulher, que é consequência do temor do Senhor. Amém? Tá? Então, o primeiro ponto que o Senhor me lembrou da vida dessa mulher, foi o que eu comecei dizendo, é de fato que ela teme ao Senhor, porque é o princípio da sabedoria. É impossível nós termos sabedoria e sabedoria do alto, se nós não tivermos temor do Senhor, que não significa medo de Deus, mas sim um respeito, uma reverência, uma preocupação, de fato, em viver para a glória de Deus e em agradar o Senhor em tudo que a gente faz. A Bíblia diz que a gente tem que fazer tudo como ao Senhor. Então, por isso que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E interessante, que a gente pediu para ler, as irmãs lerem o livro de Provérbios. Eu vou citar muitos textos aqui de Provérbios, inclusive não está aqui, mas o temor do Senhor, inclusive, livra de laços da morte e conduz para a vida. Amém? E quando eu olho aqui para esse texto, talvez as irmãs como eu tenham uma impressão, parece às vezes impossível fazer tudo que essa mulher fazia. Às vezes a gente está lendo assim e fala, meu Deus, como que isso é possível? Eu não sei se alguém mais às vezes tem essa impressão que eu aqui, dessa mulher que teme ao Senhor, mas uma coisa eu tenho certeza, que essa mulher, ela é plena, ela é satisfeita. Ela não faz isso com fadiga, com cansaço, como enfado.
né? Ela não trabalha desse tanto. Não imagina essa mulher, né, toda reclamando, né? Ai, eu tenho muita coisa para fazer. Eu tenho certeza, irmãs, que essa mulher é plena e satisfeita. Sabe por quê? Porque em Provérbios, né, mudou aqui de novo, mas em Provérbios 19, 23, a palavra diz que o temor do Senhor conduz a vida e aquele que o tem ficará satisfeito. Então, com certeza, a mulher que teme o Senhor, ela é satisfeita. Amém? Tá? Depois do que o Senhor falou comigo, eu queria já pedir para a Luciane e a Tia Eliette virem se encaminhando aqui para frente, tá? Enquanto elas vêm vindo para cá. Segundo a palavra, aqui em Provérbios 31, também dá para ter certeza que essa mulher, né, que teme ao Senhor, ela não murmura. Por quê, irmãs? Né, porque lá no versículo 13, que nós acabamos de ler do Provérbios 31, diz que de bom grado ela trabalha com as mãos. Se é de bom grado, consequentemente, ela não fica reclamando, murmurando, né, porque isso gera uma contaminação quem está ao nosso redor. Né? Você está do lado de alguém que fica reclamando, né, o negócio vai ficando pesado. E nós temos que ser leves, né, no interior da nossa casa. A gente tem que resplandecer Jesus. Amém? E eu aprendo muito com meu esposo que quando a gente se depara com algum trabalho, às vezes grande demais a ser realizado, uma situação, né, que com coisas até mesmo corriqueiras, né, ele sempre fala assim: vamos já, né, partir para resolver o problema. Não vamos gastar tempo e nem energia, né, de ficar achando um culpado, né, ou até mesmo de ficar reclamando da situação, né? E aconteceu uma coisa muito engraçada esses dias lá em casa, que eu tinha acabado de dar banho, né, na Ana Luísa. Para os que não me conhecem ainda, eu tenho 2 filhos, um esposo maravilhoso, né, e 2 filhinhos, o Isaac de 4 e a Ana Luísa, uma bebezinha de 1 ano e 7. E eu tinha acabado de dar banho nela e eu coloquei ela na cadeirinha para almoçar e depois do almoço eu resolvi dar um caqui. Eu até mandei umas fotos para algumas irmãs dela comendo caqui. E eu coloquei o caqui picadinho numa tigelinha e eu acho que ela deve ter achado que a tigela lembrava um formato de um chapéu e ela resolveu virar na cabeça, né? E estava lá ela, acabado de tomar banho, né, com um monte de caqui na cabeça. Né? Eu olhei aquilo, né, com muitas coisas para fazer no dia, falei: Ana Luísa, filha, o que eu faço com você agora? Olha, né, eu acabei de te dar banho. E o Isaac estava perto, ele rapidamente, prontamente, ele disse assim: uai, mãe, dá banho nela, ué, né? A gente tem que aprender com as crianças, né? Simples assim, irmãs, né? Simples assim. E eu me preocupo, né, que eu vejo que eu não estou generalizando, né? Tem muitas irmãs jovens aqui, né, que eu vejo quanto são sábias, né, que não murmuram, né? Nós cristãos temos que ser diferentes, né? Mas eu vejo essa geração mais nova reclamando de tudo. Porque tudo é difícil, né? Dá uma canseira. Aí eu olho para algumas irmãs, né, mais experientes, a Ventina, né? Histórias de tantas irmãs mais velhas, né, assim, mais velhas com todo respeito, a avó Hilda, né? A Irineia, a Lourdes, a Landa, né? Algumas irmãs que trabalharam na roça, levavam os bebês, né? Eu já ouvi contar história na carriola, na roça, né? Eu falo, não tinha máquina de lavar. O pão tinha que fazer, né? Não tinha pronto para comprar, não tinha drive-thru, não é verdade? 4, 5 filhos, 6, 10. Ferro à brasa. Hã? Fralda de pano, eu tive que ajudar a lavar a fralda de pano do neto, gente. Imagina, deixa ele ouvir isso aqui, vou falar isso. Tá? Então, irmãs, né? A Bíblia, né, trata o pecado, trata a murmuração como pecado, né? Em Filipenses diz que fazei tudo. Tudo é tudo, né? A gente vai falar muito de tudo hoje. Tudo sem murmuração. Então, bem rapidamente, eu queria aqui chamar a Tia Eliette e a Luciane, né, para dar um testemunho que eu já ouvi elas contando e me edificou muito. Amém? Me animou. Vamos lá, vem, Lu. Ah, cadê a Tia Eliette? Vem, Tia Eliette.
povo me ver. Então, tudo bem. Não, sobre essa questão de murmurar. Então, assim, logo que eu casei, e quando a gente casa, a gente tem tudo para fazer, né? Você tem que lavar, você tem que cozinhar, você tem que passar, coisa que você não fazia antes. E teve uma época que eu estava com os 3 meninos pequenininhos, eles eram pequenos ainda, né? Assim, 10, 8 e tal, e 6 anos. E um dia, a gente estava numa reuniãozinha assim, bem informal, e teve uma irmãzinha até que é a Zélia, a tua sogra, conversando, ela comentando que ela não, ela assim, que ela tinha a mesma dificuldade que eu, de passar roupa, né? Que a gente tem alguma coisa dentro da casa, do trabalho, que a gente tem uma certa dificuldade para fazer. E o passar roupa era difícil para mim, porque você fica o quê? As minhas roupas eram umas 2 horas em pé por aí. Você ficava para passar. Então, eu estava, sabe, eu fazia assim, não fazia com muito amor, com muito carinho. E um dia a Zélia falou que quando ela começou a passar roupa, que ela também não gostava, ela começou a olhar, pensar em Jesus, pensar nas coisas do Senhor, que ela começou a trabalhar, fazer aquilo para o Senhor. Entendeu? Que era o momento que ela orava, era o momento que ela começava a meditar na palavra. E aquilo ali gravou, ficou dentro do meu coração, porque tem um versículo na Bíblia que fala que as mais velhas ensinam as mais novas. Então eu quis praticar aquilo na minha vida. E a partir daquele momento, toda vez que eu comecei a passar roupa em casa, eu fazia com amor, com carinho. Então, o momento que eu tenho de passar roupa em casa é o momento que eu oro. É verdade, sabe, irmãs? Eu não estou assim, porque tal pessoa falou, porque tal irmã deu testemunho, não, é coisa minha. Então, hoje, quando eu passo roupa, antigamente, eu ligava um radinho, programa evangélico, eu me edificava, eu ouvia pregação, entendeu? Muitos irmãos pregação, eu ouvia, ficava ouvindo e passando roupa. E quando eu estou sozinha em casa ainda, que não é o caso agora, porque agora a gente trabalha e quando volta todo mundo, então, quando eu fico em casa sozinha, olha, era o momento que eu tinha intimidade com Deus. Era o momento que eu chorava mesmo, passando roupa e orava. Então, aquilo eu pude trazer com amor, com carinho, fazer com gratidão ao Senhor. E a partir daquele momento eu comecei a amar passar roupa. Aleluia! Tá bom? Que isso seja um momento de intimidade mesmo com o Senhor. Glória a Deus. Amém. Muito bem, Eliette. Mandou bem, Eliette. Gente, a Eliette não gostava de passar roupa, eu não gostava de fazer nada. Bom, irmãs, eu não cresci num lar cristão. Então, eu fui ensinada a minha mãe a trabalhar fora. A mulher que não depende do homem, a mulher que tem que ganhar o seu dinheiro, a mulher que tem que conquistar, a mulher que tem que ir para a rua. Essa era a minha posição. E, bom, meu nome é Luciane. A minha profissão hoje, eu mexo com festa. Eu sou cozinheira, faxineira, bifeteira, né? Faço de tudo, irmãs. Precisou aí, estamos aí. Essa é a minha profissão hoje, para que as que não me conheçam entendam. Então, quando eu fui casar, minha mãe teve uma conversa com o meu marido. E minha mãe falou assim pro meu marido, olha, ela trabalha, ela é guerreira, mas ela é péssima dona de casa. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe limpar a casa, ela não sabe nada, né? E eu não aceito devolução. Foi a única coisa boa que minha mãe falou. Que não aceitava a devolução. Então, irmãs, aí eu casei e Deus me deu um lar abençoado, um marido maravilhoso. E eu coloquei assim, eu tenho 2 opções. Ou eu faço com amor, ou eu faço sem amor. Mas fazer eu tenho que fazer. E aí, vocês vão comer da minha comida hoje também, tá bom? Eu preferi fazer com amor, com sabedoria. Eu não trabalho fora mais, eu cuido da minha casa, das minhas filhas. O que eu faço é de final de semana para ajudar o meu marido. Mas eu tenho o tempo para as minhas filhas e para o meu marido. Vem?
Que precioso, né, irmã? O Senhor nos tirou das trevas, nos trouxe para a luz, nos deu uma família maravilhosa. Quantos aqui tem uma família maravilhosa? Amém? Quero repreender do nosso coração e dos nossos lábios toda palavra de murmuração, em nome de Jesus. Amém? Todas ouviram? A murmuração é como um pecado de feitiçaria. A pessoa fica enfeitiçada mesmo, né? Só vê o problema, não consegue tirar o olhar da dificuldade. Mas nós repreendemos isso aqui em nome de Jesus. Amém? Temos Jesus. Amém? A mulher que teme ao Senhor, né? A Bíblia diz que ela é pronta para servir. Isso me deixa claro que ela é pronta para servir. Por quê? Porque no verso 17 de... Toda hora está mudando aqui. Mas no verso 17, né, de Provérbios, diz que ela cinge os lombos de força e fortalece os braços, né? E me trouxe muito temor, né, quando eu lembrei desse versículo, né, de Eclesiastes 9:10, que diz que tudo, irmãs, de novo, né, tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, não há projeto, não há conhecimento e nem a sabedoria. O Senhor tem nos dado algo muito precioso, que é o tempo, o hoje. Então tudo, irmã, que o Senhor colocou nas tuas mãos, né, esse bem precioso, que é o teu esposo, que é teus filhos, né, que é a tua família, né, ou se você mora com a sua mãe, o Senhor, foi o Senhor que deu. Amém? Então a gente precisa de cuidar, né, tudo que a gente fizer, né, em Colossenses diz que a gente tem que fazer como ao Senhor. Amém? Depois, né, eu também, algo que eu vejo que é marcante, né, na vida dessa mulher que teme ao Senhor, é que ela não teme as dificuldades, né? Por que a mulher que teme ao Senhor não teme as dificuldades? Lá no verso 21 desse Provérbios 31, diz que no tocante à sua casa, ela não teme a neve. A continuidade diz, né, do versículo, que todos elas vestem de lã. Então ela não está ali preocupada com a neve, né, com a dificuldade, né? O olhar dela, tenho certeza que está no Senhor, porque é dele que vem todas as fontes, seja para trabalhar, para fazer uma roupa, seja a condição para comprar roupa, como nos dias de hoje, tá? Então, a Bíblia diz que assim é a sabedoria para minha alma. Se eu achar a sabedoria, certamente eu vou ter um bom futuro. Então, se eu sou sábia, se eu achar a sabedoria para minha alma, eu vou ter um bom futuro. Se a Bíblia me garante que eu vou ter um bom futuro, não tem por que eu temer a neve que aparecer na minha vida, ou qualquer outra dificuldade. Amém? E a minha esperança não vai ser frustrada. Então eu não sei as dificuldades que as irmãs têm, né? Qual que é a neve na vida das irmãs, mas se você precisa de buscar algo, busca sabedoria, porque certamente haverá um bom futuro. Amém, irmãs? Eu libero essa palavra, essa profecia, né? Porque a Bíblia diz que a Bíblia é viva. A palavra, ela prospera, ela se cumpre. Amém? Toma posse. Amém, irmãs? Tá? E por que nós aqui não precisamos de ter medo? Né? Nós ouvimos ontem, né, na ministração, né, que nós somos filhos. Se nós somos filhos de um Deus que está no controle do universo, e eu sou filha desse Deus, não tem por que eu ter medo. Amém? Então, o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Né? Todo mundo crê nessa verdade? Eu sou filha de Deus. Amém? Depois, né, a Bíblia diz, me deixa claro, né, nesse Provérbios, que essa mulher que teme ao Senhor, ela não é ansiosa, né?
Olha só, quanto ao dia de amanhã, ela não tem preocupações, né? É algo que o Senhor tem me levado a arrependimento, né? Quantas vezes eu me pego ansiosa e a palavra me diz que eu tenho que lançar toda a ansiedade no Senhor, porque Ele tem cuidado de mim. No período da tarde, né, a Ana Márcia vai estar falando sobre ansiedade, né, a luz da palavra com a gente. Mas um versículo, né, que está em Provérbios que me chamou muito a atenção, foi em Provérbios 15, que diz: melhor é o pouco, havendo temor do Senhor, do que grande tesouro onde há inquietação. Isso me deixa claro que eu sou uma pessoa inquieta, ansiosa, ou eu ando no temor do Senhor. Se eu tenho o temor do Senhor, não há espaço para uma alma agitada, inquieta. Porque toda vez que a ansiedade ou a inquietação chega no meu coração, onde que eu tenho que lançar? No Senhor. Amém? Se nós temos o temor do Senhor, então não tem por que nós sermos pessoas ansiosas. Amém, irmãs? Mas a Ana Márcia vai, né, falar mais sobre a ansiedade mais à tarde. Essa mulher, né, no versículo 26, a gente vê que ela fala com sabedoria. E a instrução da bondade está na sua língua, né? Como tem sido as palavras, né, da nossa boca que saem do nosso coração? Então, talvez a melhor pergunta, né, como anda o nosso coração? O nosso coração está curado, né? Porque a boca fala do que está cheio o coração, né? Então, se as nossas palavras para o nosso esposo, né? Estou cansada de você. Misericórdia, né? Isso não é uma palavra sábia, né, de uma esposa que teme ao Senhor. Ou então com os filhos. Você não presta. Você não vai ser ninguém na vida. Porque você é um desobediente, né? Isso não são palavras de bênção, mas sim palavras de maldição, né? E na minha boca tem que habitar, né, palavras agradáveis como favo de mel. Amém, irmãs? Doce para a alma e medicina para o corpo. Interessante nessa tradução medicina para o corpo, que tem algumas que diz, né, saúde para o corpo, mas essa palavra medicina me fez pensar em algumas coisas. Quando um paciente chega num consultório, né, de um médico, e o paciente chega com a queixa dele, né, o médico, ele não sai já falando diagnóstico, tratamento, né, medicação, exame. O médico, ele tem que ter um recurso que é muito importante. Inclusive, esse recurso, essa estratégia, né, está na Bíblia, né, que diz que a gente tem que ser pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar. Uma coisa que eu tenho ensinado muito lá meus alunos, né, que eu dou aula para alunos de medicina, é sobre saber ouvir. Porque às vezes o paciente tem uma informação importante, algo para me dizer importante, que se eu não parar para ouvir corretamente, o profissional médico, ele corre o risco de dar um diagnóstico errado. Ele corre o risco de passar medicações erradas. E ao invés de ser medicina no sentido de saúde, pode piorar o paciente, né? E o que o Senhor falou comigo nisso tudo, né? Antes de abrir a boca, quando você ouve alguma coisa que você não gosta, uma queixa que você não gosta, principalmente contra a gente, né? Qual tem sido a tua reação, Leia? Né? Você está sabendo esperar? Né? Às vezes o Daniel chega para me corrigir, né? De forma carinhosa, ele é muito carinhoso, mas alguma coisa, né? Às vezes ele está um pouco assim, um pouquinho mais bravo, digamos assim, né? Mas qual que é a nossa reação? A gente já está lá com a resposta pronta, ou a gente para, como a Bíblia diz, ouve, né? É tardio para falar, tardio para irar, né? Amém, irmãs? Né? Vocês dizem amém para isso? Que as nossas palavras sejam palavras que geram vida e não morte. Amém? Não está esse texto aqui, mas é isso que a Bíblia diz. Olha só. A mulher que teme ao Senhor, a Bíblia diz que ela faz bem ao marido, né? Agora aqui é um pouquinho mais direcionada para as casadas, né? Teve algo aí que me chamou muito a atenção, né? Que diz que ela lhe faz bem e não mal todos os dias da sua vida. A gente tem ouvido algumas ministrações, né, sobre o extraordinário valor do comum.
E quando eu penso, né, nessa parte do texto, né, que ela faz bem todos os dias, está referindo a algo que tem que ser comum na minha vida. Então, a pergunta, né, que cada uma tem que fazer para si mesmo é: eu tenho feito bem ao meu marido? Né, eu tenho elogiado, eu tenho animado ele, né? Meu marido não merece. Irmã, a palavra fala que a gente tem que fazer tudo como ao Senhor. É algo meu com Deus, né? Isso independe, muitas vezes, né, da forma ali que Ele me trata. Até porque se eu tratar com sabedoria, né, a palavra fala que a mulher, né, em silêncio, com temor, lá em 1 Pedro que a Landa leu, né, ganha o seu marido. Amém? Então, diz que isso não é para ser de vez em quando, dia sim, dia não, uma vez por semana, uma vez por mês, né? Um outro encontro, né, nós abordamos uma situação, né, sobre a relação sexual na vida do casal, né? E a palavra diz para nós não privarmos um do outro, né? E eu lembro que na ocasião eu tinha compartilhado com as irmãs que a palavra privar significa roubar, né? E isso é uma forma de nós fazermos bem aos nossos esposos, né? De ter intimidade, de dar carinho, né? E se alguma irmã tem dúvida assim na frequência, que fica uma dica, né? Todos os dias, né? Tá? Mas não sentido, né, irmã, só do ato sexual, mas de sermos carinhosas, dóceis. Amém? Interessante que daí eu fui ler esse texto aqui de Eclesiastes 9:9. Aqui é uma palavra direcionada para os homens. Mas olha só que esse conselho para o homem aqui, para os nossos esposos. Desfruta a vida com a mulher que Deus te deu todos os dias. De novo, todos os dias. Será que eu tenho permitido, né, ao meu esposo ele desfrutar, né, do meu amor, do meu carinho, das minhas palavras dóceis, né? Isso é o que a Bíblia diz. E fazer bem ao nosso esposo, muitas vezes está até mesmo nos detalhes. E eu queria contar para vocês uma experiência, né, um pouco envergonhada, uma situação, um detalhe bem pequenininho, mas que o Senhor falou muito comigo, né? E me corrigiu. Tempos aí, pouco meses atrás, o Daniel me fez um pedido muito simples. Eu tinha organizado o meu guarda-roupa e eu tinha colocado os meus cintos junto com os cintos dele. Aí um dia ele chegou em mim e falou assim: "Ô Linda, você poderia tirar os seus cintos, colocar em outro lugar? Porque ficou um pouco ruim assim para eu pegar os meus cintos, às vezes acaba misturando com os teus." Prontamente eu respondi: "Claro, amor, posso sim." Só que devido muitas vezes ali a agitação, né, a correria, não fiz na hora. Não por conta de uma dureza, não vou fazer, né, porque eu ponho as coisas no lugar, ele pede para tirar, né? Não por isso, mas porque eu não fiz na hora, porque eu pensei que eu poderia fazer depois. O que aconteceu? Eu esqueci. Mas o Senhor misericordioso me lembrou, sabe quando? Quando eu fui, né, meditar sobre a sabedoria. Pedi perdão para ele, fui lá, mudei os cintos, né? E não foi como uma ordem, né, que ele me pediu, mas eu vi que ali eu precisava de fazer o bem, atender um pedido simples dele. Amém? Tá? São nos pequenos detalhes, viu, irmã? São nos pequenos detalhes. Amém? Essa capacitação aqui vem do Senhor, viu? Não vem de nós, tá bom? Uma outra coisa que o Senhor, né, me alertou a respeito dessa mulher que temeu o Senhor, é que ela mantém a casa em ordem. Está lá no versículo 27. Ela também dá mantimento à sua casa, né, tarefa às suas servas. Isso me deixa claro aqui que ela tinha ajudante, tá? E me lembrou muito também, né, desse texto de Romanos 12:11, né, que diz que no zelo, né, nós não podemos ser remissas. Isso, para eu não ser remissa e ter zelo, eu preciso ser fervorosa de espírito. Então, queridas, nós temos que ter zelo com o que o Senhor confiou nas nossas mãos, com nossa família, com nossa casa,
até mesmo com as coisas materiais, né, que o Senhor nos confiou. Essa é uma responsabilidade da mulher, né? A Bíblia diz assim no Salmo 128, e que eu queria falar um pouquinho sobre isso, né, que a mulher no interior da sua casa, né, ela é como videira frutífera, tá? No interior da sua casa. Né, não está falando fora da sua casa. A Lu fez menção, né, que ela trabalhava muito, muito fora, né, e hoje ela está na casa dela. E eu tinha um emprego assim muito bom, né, estudei muito. E eu tinha um sonho assim, né, que quando eu tivesse os meus filhos, né, de eu ter a possibilidade de não trabalhar mais, né, tive que fazer juntamente com meu esposo, debaixo de direção, de conselho, né. Sabia que eu teria que abrir mão de muitas coisas, mas renunciei ao emprego, pedi demissão e posso dizer assim que eu não me arrependo, né? Que bênção que foi, né, de poder estar totalmente no interior da nossa casa, né? Eu vejo que em muitos casos é necessário a mulher trabalhar, né? Depois que eu tive o Isaac, o Isaac com 3, Ana Luísa com 1, né, tivemos algumas dificuldades, né, financeiras, e eu precisei de, na minha função, que Deus me criou para ser auxiliadora, auxiliá-lo também na parte financeira. E aqui diz, né, que essa mulher, como nós lemos, né, no restante do capítulo, ela também trabalhava, né? Então nós temos irmãs aqui, né, algumas que precisam de trabalhar fora, né, que a Bíblia, essa mulher aqui, ela precisou, né, em alguns momentos de trabalhar fora, com a condição de ter ajudante. Temos irmãs que não trabalham fora, tá? E temos irmãs que trabalham fora e não têm condição de ter uma ajudante em casa, né? Eu vou pedir 3 irmãs para virem vindo aqui à frente, para dar exemplo dessas 3 situações que eu coloquei para vocês, tá? Porque talvez, certamente, alguma vocês vão se enquadrar, né? Se assemelhar a alguma dessas experiências. Eu queria chamar a Júlia aqui, a avó Hilda e a Landa, tá? Mas, enquanto isso, enquanto elas forem vindo já para cá, eu queria falar algo para as irmãs muito importante. A gente teve aqui um encontro de jovens, e o Senhor me deu uma palavra, né, para as meninas, para eu repreender toda palavra, né, que veio do inimigo, dizendo que a mulher tem que ser independente, a mulher tem que ser dependente de Deus e debaixo da mesma missão do seu esposo, sujeita, submissa. Eu quero repreender no nome de Jesus toda palavra que um dia chegou no ouvido aqui de alguma irmã que o trabalho da mulher em casa não tem valor. Isso é mentira diabólica. Amém, irmãs? E eu não sei, né, no caso de quem trabalha fora aqui, se de fato é por necessidade. Mas, às vezes, algumas mulheres, algumas até que eu me deparo, né, no ambiente de trabalho, foram trabalhar fora por vários motivos, a não ser a real necessidade. Né? Deixaram suas casas, às vezes como fuga de permanecer no lugar para qual ela foi criada, fuga, né, de não exercer ali sua função, né, 24 horas de mãe, de esposa, né, do cuidado com a casa no geral, né? E o Senhor falou algo comigo muito importante, que o nosso coração tem que estar no nosso lar, na nossa casa. Como eu, que hoje trabalho 20 horas fora semanais, eu quero testemunhar para as irmãs que o meu coração, meu esposo é testemunha disso. O meu coração é com alegria que eu falo que ele está no meu lar. Está no Senhor, está naquilo que é eterno, né? Eu poderia talvez estar avançando aí na carreira profissional, né? Buscando status, mas o meu coração é com alegria que eu digo que ele está na minha casa. E se caso você não trabalha fora, mas permanece em casa, triste porque você queria estar fora, mesmo sem precisar, pede para o Senhor. Pede para o Senhor tocar no teu coração e dar revelação dessa palavra. Que nós precisamos é de revelação. E antes mesmo de eu deixá-las contarem aqui um testemunho, os estudiosos fizeram uma pesquisa que mostraram que hoje no mundo nós temos 2 empresas,
consideradas, talvez não, as mais complexas, tá? E eu pude trabalhar numa delas, que é o hospital. A outra é aeroportos, tá? Por conta da logística, eles consideram, então, que são as duas empresas mais complexas. Então, eu sou enfermeira, eu trabalhei num hospital, num lugar do hospital que é a área considerada mais crítica, tá? Que exige muito conhecimento, muita sabedoria. Mas, irmãs, a hora que dava o meu horário de ir embora, eu passava plantão e tchau, né? E em casa, como que é em casa? A gente passa plantão e tchau. É assim? Não tem tchau. Glória a Deus por isso. Não tem tchau, tá? Oi? Dona Cida trabalhou em 2 hospitais ao mesmo tempo, tá? Por que eu quero falar isso? Porque eu quero valorizar aqui, né, cada irmã batalhadora em casa, né, que está ali 24 horas, né, não para desanimar, né, dizendo que pesado que é, porque é do Senhor que vem a capacitação e a graça. É leve esse fardo, é leve. Esses dias, semana agora, eu fazendo um curso, que ele é uma vez por mês, mas quando eu tenho que ficar o dia inteiro, né? E aquilo, Daniel, sabe como é difícil, né? Eu chego numa saudade assim que dói. Eu faço questão de falar para os meus colegas, para as minhas colegas, que saudade do meu esposo, dos meus filhos. E um dia eu estava no almoço e eu vim do almoço e eu comentei com uma colega pediatra, ela é médica pediatra, e falei, que saudade do meu esposo e dos meus filhos, né? Ela deu aquela gargalhada e disse assim, eu não posso dizer o mesmo para você, né? Inclusive, eu acabei de vir do almoço em casa, com meu marido e com os meus filhos. Mas eu cheguei lá, eu fiquei com uma saudade de vocês. Irmãs, está com 2 meses que eu conheço essa médica. O que é isso para ela ter saudade de estar comigo e não dos filhos? Ela disse que ela chegou em casa e ela ficava assim, os filhos. Ô mãe, ô mãe. Aí ela fazia assim, ô mãe, ô mãe. Que delícia, né? Que eu ouvi mamãe, ô mãe, mamãe. Irmãs, não vamos, né, fugir do lugar que o Senhor estabeleceu para nós. Eu sei que há casos como necessidade, como eu, que estou tendo agora de estar ausente um período, mas tenha alegria, seja essa videira frutífera no interior da sua casa, amém? Queria aqui, né, pedir para minha avó aqui, a minha avó ela vai explicar, mas ela por um tempo de dificuldade, ela não temeu a neve, ela não teve medo da neve, e ela precisou de ajudar, auxiliar, mulher auxiliadora, né, o meu avô. E ela não tinha uma ajudante. Então, talvez alguma irmã aqui está na condição que um dia ela passou. Tá? Então, eu queria que, rapidamente, aqui ela contasse como que ela mantinha o bom andamento da casa, mesmo tendo a necessidade de trabalhar fora. E não teve ajudante. O meu nome é Hilda. Minha avó. Sou vó da Leia, a sogra. Bom, eu casei muito nova, com 18 anos. E eu era costureira de camisa sob medida. Mas eu casei, continuei trabalhando costurando e logo vieram os filhos. Eu tenho 6 filhos. O mais velho tinha 10 anos e o mais novo 2 anos. E eu moro na casa que eu morava, eu moro até hoje. Só que a casa era 2 quartos, sala e cozinha. E na sala, meu marido ocupava com doce, que ele vendia, então a sala a gente não usava. E para mim continuar costurando, igual eu costurava, com 6 filhos, estava difícil, porque não tinha lugar. Aí apareceu um concurso e eu fui prestar esse concurso. Meu irmão que me incentivou para mim ir, porque havia necessidade para mim trabalhar. E eu fui trabalhar. Agora, a gente prestei o concurso, fui classificada. Foi numa época que as escolas tinham 2 períodos e depois passou o intermediário. Então,
a escola começava mais tarde, uma hora que mudou o ensino, uma porção de coisas. E eu fui nesse horário. E a escola onde eu fui trabalhar começava às 3 horas da tarde até às 11. Mas eu fui trabalhar e aí o horário que eu escolhi, que havia necessidade da direção da escola também, eu ia entrar às 5 horas, porque do horário das 6 às 7 não tinha ninguém que ficava na escola. O meu cargo, que eu prestei inscrição, era servente. Mas por quê? Eu só tenho primário, não podia fazer outra coisa. Mas só que eu nunca trabalhei de servente. Por que eu nunca trabalhei? Porque eu fui trabalhar e quando fui trabalhar, preenchi a ficha, tudo. A diretora chegou perto de mim e falou assim, se a senhora for classificada, você vai trabalhar aqui comigo, porque a tua letra é pedagógica. E eu preciso de gente com letra pedagógica, porque nós estamos com as coisas tudo sem fazer. Ficha, naquele tempo era ficha, 60, 1960, não sei o quê, era tudo ficha, então eu fui trabalhar. Mas que era difícil. Para mim, trabalhar e deixar 6 crianças em casa era difícil. Mas eu tinha que conviver com isso, porque para mim pôr uma pessoa para ajudar, o que eu ganhava ia embora, não tinha condição. Eu levantava cedo, fazia todo o serviço, quando era 4h30 saía de casa. Ia a pé, era 3 quilômetros. Mas eu ia de a pé e ficava até 11 horas. Deixava tudo pronto, essas crianças, comida, roupa lavada, tudo. Alguns estavam na escola, outros não estavam no parquinho. E sempre os mais velhos tinham que tomar conta dos mais novos. Tinha que tomar conta até meu marido chegar, que ele chegava às 5h30, às vezes 6 horas, às vezes mais cedo um pouquinho. Aí ele acabava de ficar com as crianças. E 11 horas eu vim embora de a pé de novo. Mas por quê? Atravessava aquela ponte Maria Benta, quem sabe daquele lado, não sei quantos anos atrás, 1960, não sei o quê, era horrível. Atravessava aquela ponte Maria Benta, mas aí vinha uma turma de alunos da escola junto. Então nós vínhamos. E é duro você trabalhar e ter que conciliar a casa, o serviço, porque você não pode levar as tuas coisas da casa para o teu serviço, porque você está trabalhando, você tem que dar testemunho. Eu já era convertida, você tem que dar testemunho, tudo. E na tua casa também, você tem que saber manusear, porque você não pode deixar tudo assim a olho, né? Quer dizer, isso foi muito pouco tempo. Depois, aí eu já pedi 8 horas de serviço, acho que é RDE que falava na época, nem sei. Pedi as 8 horas de serviço, aí eu já entrava mais cedo. Mas fazia as 8 horas direto, porque me precisava diminuir no horário, então tinha que ter 1 hora de almoço, mas eu não tinha, porque eu ficava nesse horário. E eu nunca trabalhei de servente, porque Deus sempre teve misericórdia de mim. Eu fui para a secretaria, porque o servente lá varriam 4 classes. Mas como era grupo e era colégio, eu estava no colégio, então não tive esse problema, porque tinha um servente só lá, fazia o que tinha que fazer, e eu fiquei na secretaria. E foi durante 15 anos. E eu trabalhei até o dia que deu certo para sair, porque aí meu marido foi trabalhando, ele foi consagrado a pastor, uma porção de coisas foram acontecendo, e eu sempre estava ali trabalhando, mas para tomar conta de casa, de criança e trabalhar é difícil. Não é impossível. Não é impossível. É só mesmo pela misericórdia de Deus. E o que se passava em casa eu não levava para a escola. O que acontecia na escola eu não levava para casa. Chegava e ia fazendo cedo, levantava cedo para poder fazer as coisas novamente. E foi, graças a Deus. Então, eu acho assim, se as irmãs que precisarem trabalhar, vão. O bom mesmo é você ficar em casa, é claro, né? Mas se precisar, vai ter que ajudar o marido. E eu fui, trabalhei, não arrependi. Trabalhei até o dia que meu marido... Aí meus filhos, eu acho que já tinha alguns formados, já não lembro mais, né? Mas aí fiquei em casa até o dia que meu marido falou, Hilda, agora não precisa você trabalhar mais. Se você
você que sabe, se você quiser sair, você sai, se você quiser continuar, você continua. Mas mesmo assim eu continuei um pouco ainda. Mas depois eu falei, não, agora já não vou trabalhar mais, já trabalhei muito, eu saí, fui, mas que é duro você conciliar a casa e o serviço E eu vim para cá, só que é desse jeito, eu sou uma pessoa, eu não consigo ficar parada, eu não consigo. Até hoje eu tenho que fazer alguma coisa, mas eu não saio para trabalhar, eu fico na minha casa fazendo algum serviço de casa. Serviço de casa já não estou muito mais assim, né? Mas eu gosto muito de bordar e eu fico o dia inteiro. Mas se as irmãs que precisarem trabalhar, devem trabalhar, ajudar os maridos, que isso é bom. E a hora que eles querem para sair, eu saí, não arrependi porque saí também, mas tudo bem, graças a Deus. Amém. O Senhor deu graça, né? Amém. Depois, elas três aqui vão estar também ajudando a responder as perguntas. Então, se alguém tiver alguma dificuldade, mas me conta melhor como que, né, a senhora conciliava as duas coisas, né? Pode perguntar, tá bom? Amém? Detalhe, né, que quando não precisou mais de trabalhar fora, ela logo saiu. Amém? Landa. Amém. É muito precioso a gente ter um lar, ter um esposo, ter os filhos, hoje as noras, hoje os netos. É muito precioso, é gratificante diante do Senhor. Mas tudo isso foi formado uma base lá atrás, lá no começo, 50 anos atrás. E como a Hilda, também me casei com 18 anos. E viemos para Rio Preto, aqui eu e o João. O Rogério nasceu aqui já. E foi uma época muito difícil. E a gente era muito difícil o trabalho, o estudo era pouco, a gente também não conseguia. E eu fui trabalhar em casa. Tinha uma vizinha minha que que costurava e ela me passava todas as costuras para mim rematando. E aquilo era dia e noite. O João trabalhava à noite e ele chegava em casa 2 horas, 1 hora, 2 horas da manhã e eu estava lá rematando costura com ele. E durante o dia, não é impossível conciliar o trabalho de casa, o cuidado dos filhos e aquilo que você pode fazer. É lógico que eu não tinha lá aquele salário, mas o que eu ganhava, vocês não imaginam quanto era precioso aquele dinheiro. Por vários tempos, eu comprei calçado para mim, para o João, para o Rogério, que na época eu tinha só ele, naquela época lá atrás. E comprava calçado, comprava roupa e mais algumas coisinhas, assim, com o meu dinheiro, o dinheiro que eu ganhava, porque o dinheiro não era meu. Eu acho assim, que a esposa que ganha e o marido que trabalha, o caixa é um só. Não pode ter divisão, porque nós somos um. Como que nós vamos dividir o nosso dinheiro? Esse é meu e esse é teu, eu faço isso com o meu dinheiro, você faz com o seu, você que paga isso, eu que pago aquilo. Não, o dinheiro é um só. Não tem como ser diferente. Então, e eu ia conciliando assim. Então, eu levantava 5 horas da manhã para começar de novo, mas sempre na parte da manhã, quando o João saía para o serviço, a minha roupa já estava tudo lavada, tudo no varal, ou se eu tinha que passar, já estava tudo passada também. Então, a gente não pode cochilar, principalmente quando tem as crianças pequenas. A gente não pode cochilar no tempo, porque senão o tempo vai e você fica. Tem que trabalhar, né, Ludmila? A Ludmila trabalha em casa, vamos dizer assim. Porque sempre tem alguma coisinha que você pode fazer para ajudar o seu esposo. Né? Mesmo que você fale assim, eu ganhei tanto, tá, você ganhou tanto, mas você também fez a outra parte, né? Trabalhou em casa, não precisou de alguém para vir na tua casa, para fazer o teu serviço, para você deixar os teus filhos ali a cuidado de uma pessoa que não é sua mãe. Então, foi assim, não foi fácil mesmo, mas com coragem, com fé, com aquele sonho de que lá na frente eu teria uma casa boa, que eu pagava aluguel, eu ia ter um carro, graças a Deus, tudo isso aconteceu na nossa vida. Mas foi com muita fé e muito esforço,
foi o sonhar e esperar que o sonho se realizasse. Então, essa foi a minha vida. Assim, agora, eu quero animar as irmãs quanto à casa, por causa de qualquer coisa que você vá fazer fora. A Lúcia, que trabalha fora, mas vive em casa, desde quando? Desde quando, né? Desde que as crianças nasceram, ela também trabalha. Fora não, ela trabalha em casa. Ela fazia unha, fazia cabelo. Começou fazendo unha, aí incentivamos, ela foi fazer cabelo. E assim, sempre em casa. Ela agora tem um salãozinho, mas também trabalha do mesmo jeito em casa. Não tem mais criança também para deixar com ninguém. Aí ela já arrumou umas meninas aí para cuidar dos filhos dela. Elas estão, a Anne está aqui. Quanto à casa, eu quero dizer uma palavrinha, como a Leia falou, do marido, né? O valor que o marido tem no lar, né? É muito precioso, minhas irmãs. Né? Aquelas que têm o seu marido, que vai chegar tarde em casa. O que você fez para agradar ele a hora que ele chega? Porque ele chega do trabalho com a cabeça cheia. Né? Trabalhou o dia inteiro, enfrentou o patrão, outras pessoas. Aquele que viajou vem cansado da viagem. A venda deu certo, não deu certo. Mas ele voltou para casa. Então, o que você fez para esperar ele? Fez um bolo? Fez uma janta? Ou está esperando ele chegar para ir ver o que vai fazer de janta? O que vai comprar? Ah, você não passou lá, não trouxe isso. Por que não trouxe? Está com fome, mas não trouxe? Aqui também não tem. Eu também não fiz. Então, faça isso, faça um agrado, assim, é de grande valor, como li hoje na palavra, é de grande valor para o coração do pai, você agradar o seu marido, conforme a Leia falou, é de muito valor. Então, esse é o meu testemunho, e até hoje a gente trabalha sem cessar. E como a Ilete falou que ela aprendeu a passar roupa assim que ela casou, que gostou, mas só que ela faz até hoje, tudo isso que ela falou, ela faz até hoje, desde que ela casou, que já vai lá, não sei nem quantos anos, 30 anos, desde 86 que ela casou, até hoje ela faz isso, e eu faço e as minhas irmãs fazem também, eu acredito que todas elas. Pois é, então. Nós temos que deixar um legado para a nossa família, assim, de ir arrumar a casa, deixar uma casa bonita, das crianças. As crianças, quando crescer, que já for velhos, eles vão lembrar, na casa da minha mãe, falando para os nossos netos, né? Na casa da minha mãe, todo dia eu chegava, a casa estava limpa, a casa estava limpinha. Né? Nunca vi meu pai fazer nada, porque naquele tempo os maridos não ajudavam as esposas. Não tem essa de hoje. As irmãs mais novas, não tem essa de hoje. As mães levavam as crianças nos médicos, ia sozinha, se precisava internar, ficava lá junto, o marido ia lá só para visitar. Não era? Mas hoje mudou muito, então graças a Deus por isso também. Amém? Amém. Irmã, só falar uma coisinha aqui que a Landa não falou, mas eu vou falar. Uma coisa que marcava muito nossa vida, é testemunho dela, tá? Não é meu, não. Ela e mais duas das minhas irmãs moravam juntas, assim, uma casa, outra casa. Durante alguns anos ali, elas moraram ali. E a gente ficava muito junto ali. Só que dava uma certa hora, tipo 5 horas da tarde, o João chegava às 5h30. 5 horas, dava um faniquito nela para ir embora tomar banho, porque o João ia chegar. Então, eu achei isso aí uma coisa que a gente não esqueceu, né? Uma simplicidade. Só que imagina o marido chegar em casa, você está com o cabelo desse tamanho, descabelada, suja, fedidinha, e isso aí, ela está falando, não esquecer também de passar o batom, viu? E o perfuminho. E arrumar o cabelo e tudo mais. É uma coisa simples, mas que ela fazia e isso a gente ria dela, sabe? A gente achava engraçado e falava, ai, meu Deus, ela tem que fazer isso, tal, né? Senão... Só que foi bom e exemplo para nós e hoje exemplo para todos. Isso é uma coisa que o meu esposo gostava de ver, de chegar em casa e me achar
linda para ele. Não sei, não era linda para outros, mas para ele eu sempre fui. E aconselho as irmãs a fazerem isso. Muda muito, viu? Faz a diferença. Aleluia! Amém! Antes da Júlia compartilhar, só queria trazer algo aqui à memória que o Senhor me lembrou. Às vezes, igual a Holanda ajudou em casa, trabalhou dentro de casa, arrematando roupa, a Lúcia, né, fazendo unha, cabelo, né, que por sinal faz muito bem, né, a Anne também. Mas eu queria lembrar que a mulher tem uma função muito importante em casa e que isso dá um retorno financeiro muito bom, né, que se chama planejar e economizar, né? O que não seria, né, da sabedoria, o que seria sem a sabedoria para economizar. Amém? Deixa eu só perguntar uma coisa aqui. Vocês gostaram de como isso aqui está decorado? Quem gostou? Eu queria aqui honrar a vida da Rebeca, né? Irmãs, ela tem bastante ideia assim de decoração e ela teve sabedoria para economizar, viu? Só queria assim testemunhar que, né, gastou muito pouco para fazer tudo isso que vocês estão vendo e ficou lindo, né? Isso é fruto de um temor do Senhor e não sai gastando, né, mulher gastona. Eu repreendo no nome de Jesus, né, essa palavra que diz assim: a mulher é assim mesmo. A mulher de Deus não é assim. A mulher de Deus, ela é direcionada pelo Espírito. Ela tem prazer em economizar. Amém? Ela tem zelo com aquilo que o Senhor confiou nas mãos dela. Amém? Júlia? Eu queria animar as irmãs e falar que o nosso trabalho de casa é eterno. Não, faz 40 anos que eu me casei e eu nunca parei de fazer. Embora eu tenha uma pessoa que mora na minha casa, mora comigo já. Tiago tinha 1 aninho quando ela veio morar com a gente. Foi na época que ele fez 1 ano. Então, para não tomar muito tempo, eu escrevi tudo que eu queria falar aqui. Não sei se... Então tá. Conforme foi lido, eu nem sabia que a Leia ia falar sobre Provérbios 31. E eu achei ali inspiração para o que eu vou falar aqui, né? E nessa palavra, né, no livro de Provérbios 31, nos assegura que nós podemos trabalhar para auxiliar nossos maridos, nossos esposos, em trazer o mantimento para casa, como a mulher virtuosa de Provérbios. Vou contar aqui um pouco da minha história, bem rapidamente. Comecei a trabalhar com menos de 15 anos. Quando me casei, já trabalhava numa empresa que me dava estabilidade, me dava até uma certa segurança. Não por isso, mas por necessidade mesmo. Então vieram os filhos. Porém, sempre tive uma pessoa de confiança, que é a minha prima, né, que mora comigo, a qual eu já falei, e que me ajudava com as tarefas de casa e cuidava muito bem das crianças. Aliás, o meu foco era esse, em primeiro lugar, cuidar bem deles. O resto a gente ajudava a hora que chegava em casa. Mas o foco principal foi a conversa que nós tivemos quando ela veio para morar comigo. Era que a prioridade era, na época, tinha só o Tiago, né? Então era ele, depois veio a Simone e a Natália, eram eles, então, né? E o resto, teve uma época que a gente tinha condição de pagar uma faxineira para ajudar, ou então eu mesma, né, que ajudava naquilo que ficava faltando. Mas sempre tive um bom relacionamento, tanto é que ela está comigo até hoje, um bom relacionamento com ela. E, às vezes, claro que nem todas as pessoas fazem do jeito que você quer, né? Nunca, aliás, nunca as pessoas vão fazer do jeito que eu faço, que eu quero, que eu gostaria. Mas, assim, para lidar com uma pessoa que está ali à disposição nossa, a nos ajudar, né, disposta a nos ajudar, a gente tem que ter também um jogo de cintura. Se ela é limitada, nós temos que também ter um amor, uma paciência ali para estar instruindo e para estar ajudando mesmo, né? Espera aí.
Cuidar bem dos nossos filhos. Lembrando que a instrução e a educação deles era conosco, nada com ela. Tanto é que a gente ora por ela até hoje, ela ainda não se converteu. Mas a gente dá o testemunho ali, a gente conversa muito. Então, essa parte aí de instrução, de educação, principalmente no Senhor, a palavra, né, do Senhor era conosco. Isso a gente tinha plena consciência disso aí. Então decidimos, eu e meu esposo, que continuaria trabalhando para poder dar uma condição de vida melhor para eles. Porém, tudo tem o seu preço. Essa foi a parte pior, né, não estar com eles o tempo todo e não acompanhar o crescimento deles de perto. Isso eu sinto até hoje. Não sei eles até que ponto sentiram a minha falta, a minha ausência. Sei que sentiram. Porém, sempre fizemos o máximo para suprir de alguma forma. Então, é bem opcional isso aí. Lógico que, na época, a gente precisou mesmo, foi por necessidade que a gente optou. Eu já tinha um emprego que, desde bem antes de namorar até, Não, a gente já estava namorando. Nós decidimos continuar trabalhando, porque era um trabalho que ajudava. Precisava, principalmente por isso. Porque se o marido ganha bem, né, então a gente... Mas, gente, ninguém paga o preço de acompanhar um filho em casa. Esse preço não tem quem pague. É muito valoroso a gente poder acompanhar os filhos, tanto é que eu estava até comentando com o Edmilson esses dias, que eu olho para trás, e muita coisa a gente não lembra, porque não conviveu, né? Não teve aquela vivência ali. Mas, eu, de alguma forma, estava comentando com o Edmilson, de alguma forma, parece que eu quero demonstrar esse amor pelos netos, então eu fico tão apegada a eles. Mas tudo para a glória do Senhor, né? Por outro lado, se saímos para trabalhar fora, temos que estar preparados para glorificar a Deus em tudo, com as nossas atitudes, com o nosso testemunho, com a nossa vestimenta, com o nosso falar. Em todo o nosso proceder, temos que ser conhecidas como verdadeiras servas do Senhor. No trabalho, mas principalmente em casa, na nossa casa, temos que ser servos do Senhor, conhecida como servos do Senhor. Jesus precisa aparecer em nossa vida. Era isso. Amém. Fica nítido, né? Amém. Fica nítido que o coração da Júlia também estava, né, no lar, na família, em casa. Amém? A Fabíola pediu, né, rapidamente aqui para compartilhar um testemunho, tá? Eu não estou no time dessa de exemplo aqui, não, tá? Só estava na fila para esperar falar, mas eu vou chegar nessa posição aí, viu? Amém. Que o Senhor tenha misericórdia mesmo da minha vida. E eu vim de um lar igual a Lu falou. Eu não tive o Senhor, eu não conheci o Senhor. A minha mãe me ensinou que eu precisava somente trabalhar. Que eu jamais dependesse de marido, do Senhor, muito menos do Senhor. E para mim foi... nasci assim. A minha mãe sempre foi dependente do meu pai e ela não queria aquilo para mim. Na cabeça dela, ela estava fazendo o melhor que ela podia fazer para mim. Né? Na ignorância dela, né, ela me ensinou assim. E conheci o Davi, conheci o Senhor, aceitei o Senhor. Tivemos alguns erros aí no meio do caminho, continuamos tendo, mas tivemos um bem grave, que na época foi a gravidez do Mateus. E o Senhor me pôs deitada na gravidez do Mateus. Foram 6 meses deitada. E eu fui na doutora Isaura e ela falou assim para mim, você vai escolher nesse minuto. Você vai ter o seu filho, ou você vai terminar a sua faculdade, ou você vai trabalhar, ou você vai fazer o que você quiser. Eu não tinha tempo, e eu tinha que escolher naquele minuto. Era naquela hora.
Eu não tive dúvida, mas não foi por mim, foi pelo Senhor. Porque o Senhor já tinha colocado no meu coração um amor imenso pelo meu filho. E eu larguei tudo. Eu tomava banho sentada, eu comia deitada, e foram 6 meses. E eu glorifico ao Senhor, irmã, por cada minuto que eu fiquei deitada. Essa semana eu voltei na doutora Isaura, e ela falou assim para mim, você terminou a faculdade? Eu falei, não. A minha profissão é a minha família. Eu falei para ela, eu vou voltar, irmã, mas daqui a pouco os meus filhos vão estar mais velhos, tem tempo para tudo. Então, a minha palavra são para as mais jovens aqui hoje. Irmãs, tem tempo para tudo. Cuide daquilo que o Senhor colocou na sua mão, porque Deus vai te honrar e Deus fez uma família maravilhosa para mim. Amém, irmãs? Era isso que eu queria compartilhar. E nesse mesmo dia que eu estava na Isaura, saiu uma moça chorando do ultrassom assim, e estavam 2 amigas e elas eram enfermeiras. E ela falou, eu vou precisar ficar de repouso. E ali Deus me usou, irmãs, para falar para ela, irmã, vale a pena cada segundo. Sabe por que Deus trabalhou na minha vida todo o tempo que eu fiquei deitada? E hoje eu vejo a importância que teve em todo minuto do Senhor estar comigo ali. Porque eu aprendi a valorizar a minha família. Hoje eu não trabalho. Eu cuido dos meus filhos, eu cuido do meu marido. E é com muito orgulho que eu falo isso. Esses dias o Davi postou uma brincadeira, assim, que se a Amélia era mulher de verdade, aprendeu o caminho. Era uma brincadeira popular. Irmã, vocês não têm noção do quanto aquilo encheu meu coração de orgulho, no bom sentido. Porque para mim foi um elogio maior do que... E eu recebi muitas críticas por causa daquilo. Olha, onde já se viu a minha mãe mesmo? Ela não tem o Senhor, então eu tenho que ter compaixão da vida dela. Assim, para as irmãs que estão no mundo, isso é um absurdo. Mas, irmãs, o valor que a gente recebe e essa gratidão no coração de ver os meus filhos todos os dias acordar e dormir. Irmãs, então se o Senhor te pôs para trabalhar, vá trabalhar. Mas se o Senhor te pôs em casa, fique em casa com o coração grato. Porque, olha, é uma bênção. E eu tenho sido abençoada. Aonde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Amém? Minha mãe também vai compartilhar algo bem rapidamente, mas eu queria pedir, se mais alguma irmã tiver algo para compartilhar, a gente vai esperar então, né, no último bloco, enquanto a gente estiver respondendo as perguntas, tá? Aí, se alguma irmã tiver, me procura, né, nos intervalos antes, por favor, né, para a gente remir o tempo. Amém? Paz a todas. Eu estou aqui porque, assim, o meu exemplo, diferente de quase todas aqui, mas bem parecido com o da Lu e o da Fabiola, né? Então, eu não poderia deixar de compartilhar com vocês tudo que o Senhor fez por mim, na minha vida e na minha família. A princípio, quando eu conheci o Léo, né, e vim a casar com ele, eu sou filha única, não conheci o Senhor, né? E assim que nós casamos, né, aí vieram os filhos, né? Tenho 3 filhos hoje, e no decorrer dos anos, sempre o Senhor supriu, e o Léo não quis que eu me ausentasse da casa. Certo? Ele sempre quis que eu ficasse no interior da minha casa. E por alguns, eu vou confessar aqui, né, mas já me arrependi, né? Tive que pedir perdão muitas vezes, inclusive para meu esposo, porque no começo, também, principalmente que eu não tinha o Senhor, eu não me alegrava. Eu não tinha alegria em ficar só no interior da minha casa. Tá? E por muitas vezes eu pedi perdão para o Senhor por isso. Por quê? Porque a minha mãe não me ensinou. Eu não sabia fazer nada, eu não sabia cozinhar.
certo? Eu não sabia fazer nada, e não culpo a minha mãe por isso. Ela deu, como a Fabíola disse aqui, ela passou para mim o que ela achava que era melhor, certo? Mas o que aconteceu? À medida, quando eu me converti, o Senhor foi moldando meu coração, e eu comecei a entender o propósito do Senhor para com a minha vida, sobre a vida de uma mulher, sobre a vida de uma mãe, sobre a vida de uma esposa, certo? E hoje, para a glória do Senhor, eu me alegro em cuidar da minha casa. E o que acontecia? Eu não sabia fazer nada. Então, aí, eu fui à luta. Eu pus dentro do meu coração assim, que eu não sabia, gente, eu não sabia fritar um bife. Tem muitas histórias aí, eu dou liberdade de conversar com minhas cunhadas, né? Como é que eu era na cozinha, no começo do meu casamento. Só que, para a glória do Senhor, eu aprendi sozinha. A minha sogra sabe. Minha sogra está aqui, vocês podem conversar com ela, tá? Então, era assim, da frigideira voar para um lado e o bife ficar no chão. Por aí, tá? Mas o Senhor me aperfeiçoou. O Senhor, porque Ele me capacitou, veio dEle. O amor pela cozinha, certo? O amor pela minha casa e por cuidar dos meus filhos, tá? Então, o testemunho que eu quero dar do que o Senhor fez no meu coração, que Ele me transformou, né? Que houve arrependimento no meu coração, porque eu queria trabalhar fora, porque o meu pai não deixou. Então, meu pai não deixou, eu casei, meu marido também não queria, né? Então, a princípio, eu queria me rebelar sobre isso, mas, para a glória do Senhor, eu fui transformada, tá? E eu louvo a Deus por tudo que o Senhor fez por mim, e me deu uma família linda, tenho 2 filhas, né? E um filho, e, para a glória do Senhor, eu tenho uma família maravilhosa, né? E 2 netinhos lindos. Amém? Né, que o Senhor tire do nosso coração, né, toda a rebeldia. Amém? A palavra diz assim, que nós somos transformados pela renovação da nossa mente, né? Então, se os nossos pensamentos, como a minha mãe tinha, né, de querer se rebelar, de querer trabalhar, mesmo que não precisasse, né? E contra ali na época o meu pai, foi o Senhor, né, que renovou a mente dela com a palavra. Né, para ela passar a amar o lugar que Deus, né, criou para ela estar. Amém? Dando continuidade aqui, lembrando, depois vocês podem perguntar para essas irmãs, né, no último bloco, tá? Mas a mulher que teme ao Senhor, ela providencia o pão, né? Tá lá também no versículo 14, né? A Mariana, né, a nutricionista, né, logo após o intervalo, ela vai trazer algo para nós, né, sobre uma alimentação saudável, sobre providenciar o pão. Porque como essa mulher aqui, ela temia o Senhor, né, eu tenho certeza, né, aqui que tudo que ela fazia, né, tudo era para a glória de Deus, como está lá em 1 Coríntios 10, 31. Inclusive comer e beber, né. E nós, irmãs, né, a palavra diz, né, que nós, né, que o mesmo Deus de paz nos santifique em tudo. Tudo é tudo. Às vezes nós, né, cristãos, a gente costuma dizer assim, crente não bebe, mas em compensação comer, né, sai da frente, né, não é assim? Mas o que a palavra diz? A palavra que não é só se reunir para orar, louvar, né, para cuidar somente, né, se alimentar a alma com algo espiritual, mas a Bíblia diz também, né, que eu tenho que me santificar em tudo. Isso inclui o nosso corpo. É isso que está na Bíblia. E eu tenho visto, né, o mundo se preocupar muito com isso. Claro que muitas vezes com um foco distorcido, né, uma prioridade deformada, né? Mas nós, como cristãos, né, nós temos que ter também o temor do Senhor e cuidar do corpo que Ele nos deu. Amém? Amém?
E tem um tipo de pecado que é muito pouco falado, porque a gente sabe falar, né, que pecado é impureza sexual, não é verdade? Idolatria é pecado, feitiçaria, inimizade, ciúme, ira, discórdia, inveja, bebedice, né? Que absurdo. Mas a gente pouco fala de algo que a Bíblia fala, né? Que a glutonaria também é pecado. E diz que coisas semelhantes a estas, né, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Ai, Leia, que coisa pesada, não gostei, né? Podia ter deixado isso para lá, né? Não tem como deixar para lá, né, arrancar uma folha da Bíblia, não é verdade, irmãs, né? E eu quero testemunhar que foi algo também que o Senhor tem me exortado em amor, né? A questão aqui, né, não é simplesmente fazer dieta, não significa que nunca mais a gente pode comer um pedaço de pizza, um brigadeiro, mas nós temos que cuidar do corpo, né? Então eu imagino que essa mulher era com temor que ela providenciava o pão, o alimento da casa, que é uma responsabilidade da mulher, né? E hoje muitas vezes, né, na falta de sabedoria, de planejamento, de pensar em economizar, a gente acaba se deixando levar pelo fluxo do mundo, né? Qualquer coisinha comida fora, drive-thru, não é verdade, né? Não que não possa, irmãs, né? Quero deixar bem claro. Não que não possa, vez ou outra, mas não pode ser o meu comum, né? Não pode ser o meu, aquilo que é diário, né? Amém? Porque geralmente, né, tudo que é comprado, né? Nem sempre, né? A gente para lá no drive-thru, geralmente o que tem em drive-thru? Né? Lancha, pizza, esfirra, né? Mas tudo com equilíbrio, né? É nesse temor que a gente quer abordar essa palavra, né? Aqui. Amém? Então, é um assunto muito pertinente, creio eu, para as mulheres, porque quando eu perguntei, o que vocês precisam? Emagrecer! Né? Só uma aqui falou que queria engordar. Amém? E um texto que me chama a atenção, parece que não tem nada a ver, né, com preparar o pão, mas tem, viu, irmãs? Na verdade, isso tem para todas as áreas da nossa vida, que em João 17:19 diz que a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Então, como que eu vou dar exemplo para o meu esposo, para os meus filhos, né, se eles veem que eu não tenho me santificado nessa área da minha vida, né? E os filhos estão de olho, não só os filhos, mas o mundo, as pessoas ao nosso redor. Essa semana eu vi algo que eu vou contar aqui, que é até muito engraçado, né? Eu nunca imaginei ouvir um negócio desse, mas eu ouvi, tá? Quero deixar bem claro que eu não como só fruta, tá? De vez em quando eu também como, né? Ontem mesmo comi um pedaço de pizza, né? Mas o Senhor tem colocado temor no meu coração, amém? Mas naquele curso que eu mencionei para vocês nessa semana, estava lá eu comendo uma maçã, enquanto muitas tinham ingerido muitas calorias, né, com as suas escolhas pessoais. Me viram uma colega de curso e fala assim: você comendo uma maçã, você é evangélica? Eu falei: meu Deus do céu, as pessoas reparam até no que a gente come. Nunca imaginei uma coisa dessa, irmãs. Nunca isso passou na minha cabeça, que o mundo estava de olho até no que eu comia, né? Mas que haja temor no nosso coração, e depois a Mariana vai conversar mais com a gente sobre isso, amém? Tá? Bom, depois que a gente viu vários pontos da mulher que teme ao Senhor, eu só queria voltar naquela primeira pergunta que eu fiz, né? O que a gente mais precisa? Né? Então, uma das coisas que vocês disseram aqui, porque agora eu quero trazer para o dia de hoje, embora tudo que a gente vê na vida dessa mulher em Provérbios 31, vocês concordam, né, que é totalmente aplicável ao dia de hoje, se a gente depender da graça do Senhor, amém? Lembra que quem teme ao Senhor é satisfeito, amém? Mas olha só, a gente falou do tempo, e é algo que o Senhor tem me corrigido muito com amor. E o Senhor me exortou, né? Não estou dizendo que todo mundo tem que dizer como eu, tá? Mas eu vou falar o que o Senhor falou comigo. Léa, tira do seu vocabulário as palavras: eu não tenho tempo, porque o dia tinha que ter mais de 24 horas, porque eu devia ser 2 ou 3, porque o tempo, porque o que a Bíblia diz sobre o tempo, tá? A Bíblia diz que
Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito. Não está falando que o dia é curto, que devia ter mais tempo. A Bíblia é clara. Há tempo. Quando eu li esse texto, irmãs, eu pensava assim, que esse tempo se referia aos grandes acontecimentos da nossa vida. Há tempo para eu casar, há tempo para eu ter filho, né? Há tempo de eu trabalhar, né? Mas o Senhor falou comigo que quando fala que há tempo para tudo, isso inclui os detalhes da nossa vida. Lavar uma louça, cuidar do filho, cuidar do marido, passar roupa. Há tempo para tudo, né? E mesmo clamando o Senhor, que é o nosso primeiro recurso, né, oração, eu confesso que ainda assim eu estava com dificuldade, né? Dificuldade com o quê? Porque, na verdade, o que eu preciso, como eu disse aqui, que não é, né, mais tempo, porque a Bíblia diz que há tempo. Então, o que estava me faltando, na verdade, né, era sabedoria para remir o tempo, né? E eu quero, se alguém tem tido essa mesma dificuldade que eu tive, eu quero animar as irmãs a fazer algo que eu fiz, né? Tive que me expor um pouco, né? Fui lá, Landa, peguei a minha agenda, irmãs, literalmente, peguei minha agenda e falei, olha, segunda-feira eu tenho isso, 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 terça isso, isso, isso. Me ajuda. Não estou aqui, conseguindo enxergar, né? E glória a Deus, né, pela vida do João, da Landa, né? O Senhor usou eles, né, através deles, né, na nossa vida, para nos ajudar, né, a remir o tempo. Amém? A palavra diz, né, que na multidão de conselheiros há sabedoria e que nós temos que nos instruir e aconselhar em toda a sabedoria. Amém? Nós dissemos também, né, que a gente gosta e precisa de vestido, de sapato, de maquiagem, de salão de beleza, de joia, e precisamos, isso é bom. Isso não pode ser a questão só de ser a prioridade na minha vida e achar que é isso que vai me fazer bela, né? Por quê? Porque o que a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Então, o que eu preciso é de sabedoria para buscar a alegria do Senhor no meu coração. Porque eu posso estar aqui linda, de uma roupa linda, maquiada, cabelo feito, mas se eu não tiver a alegria do Senhor no meu coração, né? Nada disso tem valor. Amém? Depois a gente disse, então, aí que a gente precisava de perder uns quilos, fazer dieta. Não é preciso fazer dieta. Não estou dizendo que de vez em quando isso não é necessário. Né? Mas se nós tivermos o temor do Senhor e nos santificar em tudo, inclusive no nosso corpo, né? Então a gente não vai precisar de andar em dieta, mas a gente vai ter sabedoria para ter uma alimentação saudável diariamente. Amém? Recebi uma informação aqui que a gente vai prosseguir, tá? Que não vai ter um intervalo agora, porque daqui a pouco já está perto do horário do almoço. E a gente vai ouvir, né, a Mariana falar sobre alimentação saudável bem antes do almoço. Tá bom? Fica a dica. Tá bom? Depois aqui alguns falaram, eu quero viajar, eu também quero e gosto, isso é muito bom, tá? Só que muitas vezes a gente acaba murmurando, né? Falando, eu vivo cansada, porque eu estou precisando de umas férias, porque eu vivo cansada e sobrecarregada, né? Mas a palavra diz o quê para mim, né? A palavra diz que se eu estou cansada ou sobrecarregada, eu tenho que ir até Jesus e tomar o jugo dele e aprender dele. Porque é isso, né, que vai me dar o descanso. Então, o que eu preciso é de sabedoria para descansar no Senhor, amém? E eu já vou terminando aqui com alguns pontos, então, irmãs, né? De como, então, eu faço para adquirir essa sabedoria que nós tantos falamos aqui, tanto demos exemplos, né? Mas o que eu preciso, então, primeira coisa, né? É temer ao Senhor. Né? Nós já vimos que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E foi esse temor que impediu que José pecasse com a mulher de Potifar. Amém? Foi esse temor. Ser humildes, né? Em vinda soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Amém? Né? Como que o Senhor vai ensinar o soberbo, né? Aquele que já acha que sabe tudo? Depois, nós precisamos de aceitar a repreensão, porque a Bíblia diz que o que rejeita a disciplina
menospreza sua alma, porém o que atende à repreensão adquire entendimento. Como será que a gente reage, né, quando alguém chega em nós para corrigir, né, para falar algo assim que confronta, né? Eu já sei. Eu já sabia disso. Tá, você já falou, não é? Misericórdia de nós, né, irmãos? Que o Senhor tenha misericórdia. Saber contar os dias, né? A Bíblia diz, né, que o salmista diz, né, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Amém? Depois, né, nós precisamos de aprender também a pedir ao Senhor. Há uma promessa que se nós pedirmos, suplicarmos sabedoria ao Senhor, Ele nos daria com liberalidade. Mas nós temos que pedir com fé. Outra coisa, né, que a gente precisa é de ler a palavra. A palavra tem que abundar no nosso coração, né, ricamente. Né, porque a palavra é a fonte de sabedoria. E a palavra guardada no meu coração que vai impedir de eu pecar contra o Senhor. Amém, irmãs? Ter comunhão com Jesus. Por que ter comunhão com Jesus? Porque a Bíblia diz que toda sabedoria está oculta em Cristo Jesus, como está nesse texto. Tá? Se vocês leram Provérbios 8, vocês vão lembrar que lá diz que a sabedoria existe desde a eternidade, ela estava no princípio com Deus, que arquitetou, foi a sabedoria que arquitetou todo o universo. A gente sabe que o mundo foi criado por meio de Jesus. Então, se nós precisamos de sabedoria, nós precisamos de aprender com Jesus, buscar essa sabedoria que está oculta em Cristo Jesus. E por último, né, eu queria aqui terminar com algo que a palavra nos ensina, sobre a necessidade de nós nos enchermos do Espírito. Amém? Em João 14 diz que o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, é Ele que nos ensinará todas as coisas e nos fará lembrar de tudo o que o Senhor tem dito. Então, para isso, irmãs, nós precisamos de nos encher do Espírito. E Paulo, né, na carta à igreja em Efésios, ele orava pelos irmãos para que o Senhor concedesse espírito de sabedoria. Nós queremos ter esse tempo agora aqui durante a ministração aqui do louvor, de nós termos essa liberdade de orarmos, né, buscando esse enchimento do Espírito Santo, esse espírito de sabedoria. Amém? Foi isso que Paulo fez. E eu queria terminar com uma palavra profética aqui sobre todas as irmãs aqui. Né? Não é à toa que você veio aqui, né? Não é por acaso que talvez você recebeu um convite. Tenho certeza que não é por acaso que o Senhor nos moveu para trazer essa palavra, tá? Mas a Bíblia diz: repousará sobre você, minha irmã, sobre a tua vida, o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho, de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Se você, ao ouvir essa palavra, né, você talvez como eu, viu o quanto nós precisamos, né, de nos encher do Espírito, de conhecer mais Jesus. Se ainda alguém não se rendeu a Jesus, né, eu queria deixar as irmãs à vontade, né, para vir aqui à frente. Para as que ainda não receberam Jesus, para nós orarmos juntas para receber Jesus. Mas se você, como eu, tem sede, tem esse desejo de se encher do Espírito Santo, esse Espírito Santo de sabedoria, de renovo, esse Espírito que guia em toda a verdade, porque essa sabedoria não é sabedoria humana,
não é ser sábia aos nossos próprios olhos, mas é uma sabedoria do alto. Eu queria que você se juntasse a mim aqui, né? Tivesse toda essa liberdade, né, para sair do teu lugar.